as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus santo e poderoso, em oração, meu Senhor, nós estamos na Tua presença. E em primeiro lugar, Jesus, nós Te agradecemos. Obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa oportunidade e pelo privilégio de poder estar aqui na Tua presença, nesse ambiente de fé, meu Deus, podendo viver e buscar com toda a nossa força a Tua presença, porque sabemos, meu Deus, que os dias são maus, o mundo jaz do maligno, e tudo, meu Deus, que uma pessoa possa fazer, meu Deus, sem a Tua direção, sem a Tua presença, por mais habilidosa que essa pessoa seja, por mais qualificada que essa pessoa seja, por mais experiente, perita que ela seja, toda a atmosfera, meu Deus, está tomada. E se nós não nos comprometermos e não buscarmos a Tua presença, por mais que uma pessoa tenha tantos recursos para favorecê-la, ela não vai conseguir seguir, assim como nós temos tido várias, meu Pai, pessoas com depoimentos, histórias, experiências e tantas situações. E somos gratos ao Senhor, meu Deus, por entender isso. E por priorizar o Senhor, por colocar o Senhor em primeiro lugar. E fazer o Senhor o centro de tudo, meu Deus, na nossa vida. Tomar decisões com base à Tua palavra. Seguir, meu Deus, com base à Tua palavra. Meu Deus, não seguimos, não fazemos, não agimos, meu Deus, se o Senhor não aprovar, se o Senhor não dirigir. Então eu peço a Tua unção sobre nós nesta manhã. Fortaleça cada um de nós. Derrama sobre nós unção, poder. Nos dê visões, direções, meu Deus, que precisamos, meu Deus, para seguir. Não permita, Senhor, que venhamos seguir sem, meu Deus, propósito, sem, meu Deus, a validação do Senhor, que o Senhor possa confirmar, meu Deus, em nós, meu Deus, e mostrando por intermédio da Tua palavra, meu Deus, que devemos ou não devemos seguir, devemos, meu Deus, mudar a rota, meu Deus, ou manter, meu Pai, naquela direção, meu Pai, que o Senhor nos deu. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fale profundamente aos corações, meu Deus, porque nós sabemos que sem a Tua direção, não vai, não funciona, não caminha. Eu entrego essa reunião nas Tuas mãos, peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija, fale aos corações de todos que estão aqui no templo, todos que estão acompanhando à distância, pela transmissão na igreja virtual, que o Senhor possa honrar, recompensar, abençoar abundantemente a vida de todos, meu Deus, em nome de Jesus. Eu entrego nas Tuas mãos e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga, a unção de governo está sobre a minha vida. Diga, e eu creio que eu vou viver tudo que eu projetei para 2023, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Nós costumamos, em toda cerimônia de casamento, nós usamos, digamos que os pilares, usamos essa expressão, esse ensinamento em uma cerimônia de casamento, e falamos muito sobre
respeito, renúncia e admiração. São os 3 pilares para sustentar, acreditamos que são os 3 pilares que sustentam um casamento: renúncia, respeito e admiração. E aqui hoje, com base a esses 3 pilares, eu quero que você repita comigo: continuidade, desconforto e progresso. Você vê que durante todo o tempo, a minha vida e a sua vida, se nós não formos contínuos, nós conseguimos chegar em algum lugar? Tudo aquilo que você faz, tudo que você faz é confortável? Mas mesmo não sendo confortável, você faz? Você não tem que fazer? E o progresso? Ele é necessário ou não? Para analisar que desde quando você era uma criança, mesmo sem entender, naquela época, naquele tempo, você tinha essa necessidade. É ou não é? Mesmo sem entender, que era tudo muito confuso, até a época que você era uma criança e você queria um brinquedo, e você não entendia, talvez, a condição do papai e da mamãe naquele momento. Muitas crianças fazem birras, porque querem. Então, da maneira dela, da maneira que ela entende, ela usa uma artimanha para tentar convencer o pai, a mãe ou qualquer outra pessoa a dar a ela aquilo que ela quer. É ou não é? E tem criança que é chata quando ela quer algo. É ou não é? Ela chora, ela faz manha, ela faz birra. Em alguns casos, eu já vi crianças que ficaram até doentes, porque queriam algo, e queria tanto algo, e isso está fora do controle dela. Consegue entender? Porque ela queria tanto algo. Você já ouviu isso? Criança que ficou doente porque queria, talvez, algo, ou algo que viu que gostaria de comer e não deram a ela, ou um brinquedo, ou algo que ela estava querendo tanto, ao ponto do pai, a mãe, aquelas pessoas que estão ali, se mobilizar para trazer àquela criança aquilo que ela tanto queria, e quando ela obtém aquilo que ela queria, aquilo muda. Você vê que a necessidade que eu e você temos o tempo todo, repete assim comigo, não é de ficar com os mesmos resultados no mesmo lugar. Não é essa necessidade que nós temos. Nós, durante uma vida toda, nós aprendemos e vemos. Mas quando nós éramos crianças, nós tínhamos alguém que fazia por nós. É ou não é? Você viu a bispa falando do bispo Murilo? O bispo Murilo falando dele mesmo, que quando ele era criança, a mãe dele orava por ele. Lembra disso? Que a mãe dele buscava por ele, intercedia por ele, pedia para que Deus livrasse de toda aquela situação, de todo aquele tormento que ele vivia, que ele passava. Mas a bispa, orando, clamando, buscando, enfrentando, vivendo aquelas guerras, chegou um determinado ponto que Deus disse assim, para algumas coisas, Deus disse assim, olha, a partir de agora,
é com Ele. E ele começou a enfrentar as suas próprias guerras. Assim é comigo, assim é com você. As suas próprias guerras. E sabe o que acontece com muita gente? Muitos de nós, muitos aprenderam vendo os seus pais desistirem de sonhos, desistirem de projetos, de não ter continuismo nas coisas, e de uma certa maneira, de uma certa forma, aquelas crenças limitantes passaram a fazer parte da vida de muitas dessas pessoas. Então, ela entendeu que até um determinado ponto, ela pode ir. Quem disse a ela que ela não pode ir além? Sendo que a Bíblia diz, sendo que nós temos respaldo bíblico, que o Senhor vai cumprir com o desejo do nosso coração, que o Senhor vai abrir portas, que o Senhor vai prosperar, que o Senhor vai fazer ali com aquilo que eu pedi em oração. E quem disse a mim que eu não posso? Quem disse a você que você não pode? Você vê que existem situações que foram literalmente herdadas. Você já parou para analisar por que você pensa da maneira que você pensa? Por que você age da maneira que você age? Por que você gosta de coisas que você gosta? Quem colocou isso em você? De onde você trouxe isso? Posso te dar uma dica? Posso te dar uma dica? Lembra, sabe aquele momento que você diz assim, agora está chegando o dia das mães, não está? Aí domingo é o dia das mães. Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, que saudade da comida da minha mãe. Não é? O tempero, né? O gosto, aquela carne, aquele arroz, ou aquele frango, aquele prato especial que, por mais que uma pessoa faça, fique bom, gostoso, mas é aquele segredinho que elas não falam, que elas colocam, né, no tempero, que é só para você ficar preso a ela o resto da vida, né? Que eu acho que as mães fazem isso, entendeu? Elas passam a receita com 80% de assertividade, você vai conseguir fazer, mas os 20% fica com a cartinha na manga, né? Por quê? Não, porque ele vai voltar um dia, não é assim? Ele vai querer isso aqui, então ele vai vir me visitar, é mais ou menos assim. A gente não consegue entender. Mas, você, ligando todas essas coisas, você vê que muitas coisas, nós aprendemos e absorvemos, e aquilo ficou tão vivo dentro de nós, ao ponto de muitas coisas, nós não conseguirmos evoluir, e dizer assim, olha, eu não posso isso, porque tal isso é assim. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente veio para São Paulo, eu vim para São Paulo, a primeira vez, em 2008. 2008, né? Nós viemos para São Paulo em 2008. E antes de vir para São Paulo, eu ainda tinha visto, antes eu assistia na época, muito tempo, antes de vir para cá, eu vi ainda algumas coisas naquele programa que passa, o famoso da Atena, que espirra sangue, que derrama sangue, né? Então você vem do interior com uma visão. Quando você chega em São Paulo, e você vem do interior, você vem assim, ó, né? Com medo de tudo e todos. E se alguém te fala bom dia, boa tarde ou boa noite, que é muito difícil acontecer em São Paulo, se assusta e você fica com medo, porque a imagem que você tem é terrível de lá. E quando nós estávamos aqui, tanto a minha mãe quanto a minha sogra, chovia lá na Zona Sul, entendeu? Lá na Zona Sul.
lá naquela baixada, lá embaixo, alagava lá, aqui não tinha nem chovido, e talvez ela tinha visto lá no jornal, ela falou assim, nossa, eu vi que São Paulo está embaixo d'água, e a gente falava assim, aqui nem choveu, ela falou, como que não choveu? Aqui está embaixo d'água. E ao decorrer de todo o tempo, nós vamos entendendo e vendo que muitas coisas, sem entender, sem ter o entendimento, nós acabamos trazendo muitos medos, muitas mazelas, muitas crenças que acabam limitando o nosso progresso. Você consegue entender? Acaba limitando o nosso progresso. E existem coisas na vida da gente que Deus diz, chega. Mas Deus não diz chega agora. Deus está dizendo chega faz tempo. Pastor, quando? Nós lemos uma palavra, eu quero ler ela hoje, novamente, na segunda-feira, o bispo Anderson ainda leu ela, sobre Abraão, apartar-se. O que Deus disse para Abraão? Sai da onde? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Olha que coisa. E quando Deus disse nesse sentido, Abraão de fato teve que se apartar, ele saiu e foi para o lugar onde Deus havia dito a ele. E é uma coisa tão interessante que antes de Deus chamar Abraão, Deus chamou quem? Terá, seu pai. E se você acompanhar a história, você vai ver que se Abraão não tivesse continuado, e ele não tivesse percorrido, insistido, ele teria repetido a mesma história que o seu pai. Terá saiu, parou em Harã, acampou, viveu um tempo ali, morreu ali, e não aconteceu nada com a vida dele. É o que acontece na vida de muitas pessoas, nada. Como está a sua vida? E é tão interessante que nunca acontece nada positivo, mas negativo, muitas, porque se você tem algo, aquilo deprecia, aquilo envelhece, aquilo perde, o dinheiro não permanece para sempre, é ou não é? O dinheiro acaba, você gasta, você aquilo, e você só vai regredindo. E vira uma vida minguada, sem resultado, sem sucesso, sem brilho. Terá parou. Repete assim comigo, Abraão continuou. Sabe qual foi o fim de Abraão? O fim de Abraão foi, ele viveu tudo o que o dinheiro podia comprar, e aquilo que o dinheiro não comprava, ele também viveu, que foram a realização dos seus sonhos. Ele teve o seu filho, Sara, a mulher que deu a ele o filho primogênito, Isaque, morreu, e Abraão casou de novo e teve mais filhos. Deus o honrou por intermédio da quebra daquelas crenças limitantes. Você só vai conseguir viver realizações grandiosas a partir do momento que você quebrar. E tem coisa que muitas pessoas dizem assim, ela é tão interessante que algumas coisas, por mim mesmo, muitas coisas, algumas pessoas, a minha esposa nunca falou isso, mas uma liderança, o próprio bispo Anderson, uma vez ele disse assim, olha, você age assim, 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 e você é igual a tal pessoa. Eu falei assim, não, eu não sou igual a essa pessoa. Ele falou, não, você é igual a essa pessoa. Eu falei assim, não sou. E depois de um tempo eu tive uma conversa com a minha mãe e eu fiquei muito tempo conversando com ela e perguntando muitas coisas,
Porque eu não convivi com o meu pai, então eu não sei como que era o meu pai. Consegue entender? Eu não sei. Uma coisa é você conviver e ter convivência com o seu pai, saber como que ele é e todos. Não, eu sabia por outras pessoas. Por outras pessoas. Eu não tive convivência, eu não convivi com o meu pai. O que eu convivi com o meu pai foi muito pouco, foi até os 6, 7 anos de idade. Depois daquilo eu não tive convivência alguma com o meu pai. Alguma. E depois de uma conversa com a minha mãe, ela começou a me falar muitas coisas, e eu comecei a fazer junção, e naquele momento eu sentei, eu lembro de ainda sentar num sofá que ela tinha, e sentei no sofá e falei assim, me conta um pouco disso. E ela falou assim, mas por que você quer saber? Não, eu falei, eu quero entender. E aí nós ficamos ali aproximadamente quase umas 5 horas, né? Umas 5 horas, como diz o pessoal no interior, né? Umas 3 garrafas de café, né? Que é equivalente a 5 horas. 3 garrafas de café. E ela me falando, e eu comecei a ver coisas. Eu falei assim, olha como isso aqui é assim. Olha, eu penso às vezes assim. Olha, eu ajo às vezes assim. Olha, às vezes, incondicionalmente, eu estou agindo assim, eu estou fazendo assim. E aquilo, de uma certa forma, como eu sei que não funcionou para ele, ia funcionar para mim? Estava funcionando para mim? Não. Era o que estava acontecendo. Era uma pessoa nova, jovem, cheia de sonhos, cheia de visões, cheia de sede, desejo por coisas novas, resultados, uma vida incrível, travada, com várias crenças segurando e não permitindo que aquela pessoa evoluísse e progredisse por conta daquelas crenças limitantes. E era uma coisa tão interessante que em muitas dessas crenças eu nem sabia o que era. Sabe por que você não sabe o que é? Porque muitas vezes você não está aberto. Você não está aberto. E quando eu disse para você aqui, continuidade e o desconforto, e aí que entra essa abertura. Porque o desconforto vai levar você a ter que analisar coisas e ver coisas que é muito provável que vai mexer com você. E se você não estiver disposto a entrar nesse estágio de desconforto para desligar aquela crença, quebrar aquela crença e estabelecer um novo padrão em você, você não vai conseguir alcançar parte e nem a borda daquilo que Deus tem com você. E é uma coisa assim que eu tenho muito temor, porque todos os dias morre muita gente. Muita gente. E quantas dessas pessoas que morreram, e aquelas que vão morrer, que não conseguiram viver ali 1/3 da realização dos seus sonhos. Isso pesa para você? Você imagina? Que nem a Bíblia diz, né? Que Davi foi jovem, cresceu, viveu, atingiu o propósito, cumpriu o propósito, fez a sua missão, cumpriu com a missão, morreu com êxito, teve ali N situações como problemas na sua vida, família, mas ele cumpriu com o propósito. E ele morreu. E quantas pessoas que não cumprem com o propósito, que não vivem. Eu conheci pessoas que uma vida inteira, olha, eu estou dizendo de algo simples, tá? Às vezes você vai dizer assim, pastor, isso é muito pequeno. Sim, às vezes pode ser muito pequeno. Olha que coisa, muito pequeno. Uma vida inteira, eu conheci uma pessoa que uma vida inteira sonhou
em ter uma moto. Pastor, é uma coisa pequena, boba, besta, insignificante. Eu sei lá quantas motos tive, quantos carros eu tive, quantos bens materiais eu tive. Sim, uma vida inteira. E não conseguiu. E aí é uma coisa interessante, né? Que aí eu recomendo, eu entraria num outro assunto, mas eu quero que você tire e organize para você assistir o culto de segunda-feira inteiro que o Bispo Anderson fez aqui. A pessoa, uma vida inteira com o sonho de conquistar uma moto. E não era porque ela não tinha trabalho ou não tinha condições. É porque uma vida inteira ela esteve endividada. Uma vida inteira. E ela veio com aquela crença. E eu não sei, mas acredito que aquela pessoa até morreu com dívidas. Você conseguiu entender? Morreu e deixou dívidas. Olha que coisa desgraçada. Uma vida inteira. Você imagina que coisa desgraçada? Você está conseguindo entender? Uma vida inteira amarrada, travada. Agora vamos lá. Quando você está disposto e aberto a entrar no estágio desconforto e quebrar todas as crenças, romper com tudo aquilo que foi ali literalmente um padrão que atrasou a sua vida, um padrão que atrasou a sua vida, e você está disposto a fazer uma linha, uma risca no chão e dizer, chega para isso, romper com aquilo e estabelecer um novo padrão. É o que vai fazer com que muitas dessas situações fiquem para trás. E que tudo novo, e tudo aquilo que Deus tem com você, se cumpra, se materialize. A Bíblia diz aqui, olha o que diz aqui em João 10, versículo clássico. João 10, na NVI, diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha que coisa. Para que Jesus veio? Para que você tenha vida e tenha com o quê? Com abundância. Gênesis 12, do 1 ao 5. Coloca aí para mim, por gentileza. Olha aí. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha que coisa. Você vê que é como a gente sempre fala, né? Terá saiu, parou em Harã. Abraão poderia ter herdado e vivido por ali, ter se conformado, ter ali ficado, mas o que Deus disse a ele, certamente foi a mesma coisa que Deus havia dito ao seu pai, mas não quebrou aquelas crenças. E você vê que a cada geração vai ficando pior, se a atitude não é rompida. Você deve ter ouvido e visto histórias. A minha família, né, a família da minha esposa, com várias pessoas que antecederam aos nossos pais, tiveram sérios problemas de saúde, situações que as famosas hereditárias, sabe? Não, é de família.
fulano, ciclano teve isso, beltrano teve isso, e é natural que você também tenha isso. E se os nossos pais não tivessem quebrado, talvez aquilo eles teriam vivido, e certamente, se nós não estivéssemos em Deus, talvez aquilo nós estaríamos vivendo, e se nós não enfrentarmos as guerras que temos que enfrentar, os nossos filhos iriam enfrentar. Consegue entender? Porque aquilo é natural, de forma espiritual. É natural. Se é natural essa herança, essa crença, por que não viver a fé? Consegue entender? Por que não viver a fé? Por que não romper de forma diferente, a um ser negativamente? Porque, de uma certa forma, por mais que uma pessoa não queira, ela traz muitas coisas. Ela traz, aquilo é uma coisa que vem, e é uma coisa assim, como a bispa sempre fala, né? Tem coisas que assim, você consegue entender que foi uma convivência, que você viu, que foi ali uma coisa que foi adquirida porque você foi vendo, você foi acompanhando aquilo, e aquilo foi naturalmente entrando, e existem muitas coisas que são espirituais, que são demônios de geração, que agiam naquelas pessoas, naqueles familiares, e que passam a agir na próxima geração, se não houver um posicionamento. Se não houver um posicionamento. Quantos já ouviram falar, nossa, era igual o pai? Já ouviu falar? Nossa, era igual a mãe, é igualzinho a mãe, é igual o pai. Nossa, é igualzinho o avô, é igualzinho, até o jeito de sentar, até o jeito de falar, o jeito de se expressar, o jeito, a maneira de agir, é igualzinho tal pessoa, é igualzinho, olha como que é, como que pode? Repete-se comigo, demônio. Mal. Nem convivia. Teve uma época, o meu irmão, nós não tivemos convivência nenhuma com o meu finado avô paterno, né, da parte da minha mãe, materno. O meu finado avô, nós não tínhamos convivência nenhuma, exatamente nenhuma. Antes de nós nascermos, ele já tinha falecido. E o meu irmão, por um determinado tempo, ele estava tendo alguns comportamentos igual o meu avô. Agressividade e com outras coisas, muito bruto, ao ponto das pessoas terem medo dele. Em um determinado tempo, eu ainda falando com a minha mãe, falei assim, poxa, mas como? Eu falei assim, poxa, o pai não era assim, a senhora não é assim, de onde? Não teve convivência nenhuma. Eu já falei aqui em outros cultos, meu finado avô foi macumbeiro, né? E ele era idêntico ao meu avô, meu finado avô. E até a foto, a fisionomia, né? Eu costumo dizer que a minha irmã, nós somos em três, a minha irmã é mais branca, né? Eu sou o marrom provocante da casa, que eu costumo dizer que é a tempero do meio, e o meu irmão é mais escuro, né? Então, são três cores, né? São três cores, assim, na mesma família. Meu pai era branco, a minha mãe era mais moreninha, né? Economizando tinta, né? Bem escura mesmo. Então, tinha uma diferença. E o meu irmão era idêntico, a fisionomia idêntica, não parecia nem com a minha mãe, nem com o meu pai, e nem o comportamento de um e nem de outro, idêntico ao meu finado avô, como a minha avó descrevia que ele era, ao ponto das pessoas terem medo dele. E quando ele chegava, disse assim, olha, o fulano de tal é igual o finado pai, pequeno, meu irmão pequeno, bravo,
porque era bravo. Ali não podia mexer, não podia falar, era uma resposta que a pessoa tinha medo de falar, agressivo, pequenininho, não tinha medo. Eu lembro que na época de escola eu ainda era muito medroso, eu brigava na escola e apanhava, ele pequenininho, ele vinha para cima, menor do que eu, querendo bater nas pessoas que queriam bater em mim. Olha para você ver, menor do que eu, brabo, muito bravo. Que muito tempo aquilo foi crescendo e você cresce, aquilo se torna problemas, você vai tendo problemas. Em escola, em tantos lugares, em tantas situações, ao ponto de um dia que aquilo foi o fim, que quando eu soube, nós agimos com aquilo, minha mãe e tal, a gente foi agir com aquilo, ele enfrentou, por conta de uma situação, enfrentou 2 policiais, derrubou os 2 policiais no chão, foi parar numa delegacia, com N situações. Falei, meu Deus, você fez isso? Por que você fez? E aquilo trouxe processo, N situações. E aí foi ver, o finado pai era assim. Minha mãe falou, como assim o finado pai era assim? Não, o finado pai bateu em polícia, fez isso, fez aquilo, batia em não sei quem, não podia olhar torto para ele no meio da rua, que ele encarava, ele ia na pessoa, não sabia o que aquela pessoa tinha, e isso, aquilo, e quando alguém mexia com a gente, que era tudo mulher, né, mexia com a gente, o finado pai ia atrás e arrumava briga, arrumava confusão com todo mundo, e aquilo outro, aquele demônio, aquele espírito, aquela maldição, aquela desgraça, aquele demônio passou a agir. Enquanto aquilo não foi quebrado, aquela sentença não foi quebrada, não foi rompido, não saiu. Você está conseguindo entender? Você consegue entender? Sai da tua terra. Eu não estou dizendo, eu acredito que você está entendendo. Não é só sair, é quebrar, é sair daquele padrão, é abandonar aquele velho padrão. É você tomar decisões espirituais, entrar em pontos desconfortáveis, para tentar entender o porquê que algumas coisas se repetem na sua vida, sendo que a vida que o Senhor tem para você é uma vida em abundância, o Senhor veio para te trazer uma vida em abundância, e o porquê isso não está acontecendo, o porquê isso não está fluindo, porque as coisas não estão caminhando para você nessa linha, nessa direção, com esse propósito. Por quê? Sendo que a palavra, ela traz vida, ela te limpa. Ela te limpa. E você vê que, para algumas pessoas, até a palavra, ela é difícil de entrar. Porque é aquela pessoa que fica meia duvidosa, diante de tantas coisas, diante de tantas situações. E é o ponto que você tem que literalmente tomar decisões. E dizer chega para algumas coisas. Alguns meses, 1 mês e meio atrás, a bispa ainda deu direções acerca de você fechar portas. Lembra dessas passagens? Dessa palavra, desse culto? Você fechar portas. Tem coisas que muitos, por mais que tenham feito, ainda há coisas que precisam ser quebradas. E é uma coisa que você precisa entender, que tem guerras grandes, que você não vence só com uma oração. Você está conseguindo entender? Você não vence só com uma oração. É um continuismo. É um continuismo. Você tem que insistir. Você tem que dar continuidade. Você tem que manter aquele espírito. Nós temos o exemplo de Moisés no cume do monte, que estava lá, que passou o dia todo com as mãos erguidas. Você imagina se ele tivesse, não, tá bom, eu já fiz a minha parte aqui, eu já orei por vocês, 30 minutos, e agora vocês que se viram aí. O compromisso daquela vitória, daquela batalha, daquela guerra, não era simplesmente daquele povo, era de Moisés. Deus estava esperando dele, assim como Ele espera de mim e de você. Um posicionamento. É um posicionamento, é um rompimento. É um rompimento. E se você entende que você ainda tem feito e tem vivido de uma forma que o resultado não tem vindo, você não tem tido evolução, você não tem tido progresso. Eu falava isso semana passada.
Eu falei isso sexta-feira passada. É só você pegar um idoso e pegar uma criança que está sendo alfabetizada agora. Se você coloca uma criança que está sendo alfabetizada agora, ela está aprendendo a juntar as palavras e está indo, daqui a pouco ela está lendo, daqui a pouco ela está fazendo sozinha e vai embora, e ela cresce num processo natural, vai desenvolvendo naturalmente. Se você coloca uma pessoa que está travada ali, que quebrou princípios, que não fez, ela vai mais lento, ela tem que romper com aquilo, para que ela consiga evoluir. E se existem situações na sua vida que você ainda não rompeu, que está travando você, você viu que não evoluiu ainda, por quê? Nós estamos um ano de um novo mover, existem rompimentos, situações, Deus acelerando processos. Olha a palavra que nós vivemos no encerramento do jejum, tantas palavras, tantas direções poderosas do que Deus quer fazer, do que Deus vai fazer, o porquê que ainda não foram muitas pessoas, o porquê que não foram. Por que não foram? Por que não foram? Por que não foram? Por que não foram? É interessante, eu estou fazendo um curso, e nesse curso, na área que a gente atua, na igreja de marketing e tal, e o professor do curso, ele começou a falar sobre Moisés. Eu falei, ué, o cara está pregando aqui, eu achei que ele ia falar o curso. E aí, eu vou dar 10 passos para você ter bons resultados, para você ser criativo, para você ser isso, para você ser aquilo, tal. E está lá, né? Então ele, muito estratégico, muito sábio, porque nem todos que estão lá naquele curso, acredito, temem a Deus, uma boa parte são ímpios, pessoas que não creem em Deus. Então, com muita sabedoria, ele trouxe, mencionou Moisés, mencionou um ponto, aí ele saiu e começou a dar exemplos técnicos, isso, você deve fazer isso, aquilo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Aí ele voltou e leu a passagem de Bezalel, eu falei, eita, ele está pregando aqui. Eu falei assim, só eles que não sabem, ele está pregando aqui. E aí ele começou, tal, e falou isso, aquilo outro, mas mencionou mais uma técnica, algumas coisas. Aí daqui a pouco ele leu Josué 1:8, eu falei, Jesus, daqui a pouco ele vai pedir dízimo e oferta aqui. Está escrito, ele vai pedir dízimo e oferta, não é possível. Ele vai falar de dízimos e de oferta. Foi dito e feito. Dito e feito, deu 15 minutos, 20 minutos, ele estava falando de dízimos, de oferta, a importância de você transbordar, de você fazer, de você ser liberal, para você isso, aquilo, tudo bíblico, exceto as ferramentas que ele usou, e a maneira que ele ensinou a utilização correta delas, ele só falou da palavra, e é uma coisa interessante, ele é um cara, uma pessoa, não vou falar o nome dele, que talvez eu fale e você conheça, e eu não vou fazer merchan aqui, mas uma pessoa que tem tido resultado, e resultado expressivo, na sua área, no seu ramo de atividade, e é uma pessoa que tem vivido a palavra, e o que eu quero mostrar para você, é que somente a palavra, cada dia mais você tem visto que é só a palavra. É ou não é? Só a palavra. E só ela, por mais que muitos dizem assim, só a palavra, só ela é suficiente. Mas por que que muitos não conseguem ir? Por conta dos bloqueios, das crenças limitantes. Não romperam. Estão parados em Harã ainda. Estão parados em Harã. Papai mandou ficar aqui. Terá morreu aqui, então eu vou viver aqui. Como tem muitas pessoas que eu ouvi, eu atendi pessoas assim. Não, minha mãe foi assim, eu vou ser assim, porque ela me ensinou assim, a minha mãe foi correta, a minha mãe foi assim, então eu vou ser igual a minha mãe. Eu falei, então viva igual a sua mãe. Não, mas eu não estou entendendo por que os resultados não estão acontecendo na minha vida.
vive igual a sua mãe. Se você não tomar atitudes para romper, se você não tomar atitudes para romper a luz da palavra, você não vai viver coisas grandes. E tem gente que infelizmente que vai viver à margem a vida toda. Lembra do homem que eu acabei de dizer que o sonho da vida dele era ter uma moto? Eu nem sei quanto que é uma moto aí hoje. Mas enfim, certamente se uma pessoa fizer um consórcio ou um financiamento, sei lá quanto que sai, nem tem noção de valor de moto, mas acredito que ela consiga pagar sem muito esforço. Passou uma vida, e essa pessoa morreu com quase 72, 74 anos de idade. E uma vida inteira ele sonhou ter uma moto e não teve uma moto, e morreu endividado. Olha que coisa desgraçada. Uma vida inteira morreu endividado. Morreu endividado, devendo. Uma vida inteira. Crenças. Se você não romper, se você não entrar na área do desconforto, para se posicionar em Deus, e fazer a palavra ter sentido em você, você não vai conseguir entender João 10:10. Vida, e vida com abundância. E é tão interessante que quando você entende, você vai ver que essa vida em abundância, Deus não está falando de dinheiro. Ele não está falando simplesmente de dinheiro. Ele está dando amplitude a tudo na sua vida. E nem tudo é dinheiro. Você vê que pessoas que não vivem voltadas para Deus, por mais que elas precisam de tantas coisas, ela só consegue ver que ela precisa do quê? De dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu ia resolver esse problema. Se eu tivesse dinheiro, eu ia resolver esse outro problema. Se eu tivesse dinheiro, eu ia resolver aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. É o que acontece com muita gente. Você vê que tem muitos pais que deformam os filhos, porque acha que se ele tivesse mais dinheiro, ele ia poder dar mais uma viagem. Se ele tiver mais dinheiro, ele ia poder dar um iPhone melhor. Se ele tivesse mais dinheiro, ele ia poder dar coisas e objetos e tudo aquilo que aquela criança quer ou precisa aos olhos dele. Aos olhos dele. Mas nós temos visto que o que ela precisa não é isso. Você vê que, por mais que a gente tenha vivido muitas coisas na infância, eu lembro de um brinquedo ou outro, eu lembro que assim, como se fosse, eu falei para minha esposa esses dias, ainda vi um caminhão, eu lembro que na minha infância eu tinha um caminhãozinho que eu queria muito esse caminhão, que é esse caminhão de prefeitura, esses caminhões de prefeitura que você vê azul com o farol redondinho, sabe? E era um sonho na época, então eu lembrava, o único brinquedo que eu, na época ainda, que eu ganhei, depois de velho, um pouco mais grandinho, era aquele caminhãozinho. E minha mãe disse assim, nossa filho, você tinha tantos brinquedos? Eu falei, não lembro. Eu não lembro desses brinquedos, mas eu lembro da ausência do meu pai. Você está conseguindo entender? Eu lembro quando meu pai não estava presente. Eu lembro quando meu pai estava presente, de alguns momentos, de algumas situações. Eu lembro daquilo, mas eu não lembro dos brinquedos, que foram tantos. Não lembro. Olha, você tinha isso, ai, você tinha aquilo, ai, você tinha aquilo outro, ai, você tinha aquilo. Não lembro. E talvez é o que você vê, o que muitas pessoas atribuem a essa vida abundante. É poder ter um dinheiro para ter isso, para ter aquilo outro. Para quê? Quem diz que isso vai trazer? Quantas pessoas nós temos recebido, temos atendido? Recente, fomos visitar uma senhora que estava há 6 a 7 dias deitada numa cama, sem tomar banho. Quando o bispo entrou no quarto para fazer oração naquela mulher, o cheiro parecia que tinha um bicho morto ali, mas não era morto. Era aquela mulher que não tomava banho. Um closet que, por Deus do céu, dava 2 vezes o meu quarto.
3 carros na garagem. Os carros que estavam na garagem, os 3, davam aproximadamente R$ 1.300.000, uma BMW, uma Mercedes, e tinha um outro lá, que eu nem sei que carro que era aquele, mas um carro importado. Muito dinheiro. E o marido dizendo assim: pastor, pelo amor de Deus, benze a minha mulher. Porque ele recebeu uma pessoa que é da igreja, que trabalha para ele, e que pediu para ajudar. Benze a minha mulher, faz uma reza, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, eu já dei tudo para essa mulher já viajou o mundo, mas não sai da cama, não consigo entrar no quarto, eu não consigo entrar no quarto. A casa tem 13 funcionários, tem pessoa que cuida só das roupas, tem os 2 motoristas, tem o pessoal que cuida da alimentação, tem o segurança, tem a pessoa que é a responsável pela casa, que coordena toda a casa, tudo, dinheiro. Você imagina 13 funcionários, só para manter 13 funcionários numa casa de alto padrão? Custo altíssimo, e nem tudo é dinheiro. A mulher nem levantava da cama. E é uma coisa que muitas pessoas precisam entender. O que precisa estabelecer na sua vida é a palavra. E essa palavra, ela leva a mim e a você a romper com coisas que estão travadas. Você quer destravar coisas na sua vida? Você quer destravar? Você quer romper? Saia da tua terra. Saia daquele padrão, saia daquela mentalidade, daquelas crenças limitantes. E se você diz assim: poxa, pastor, eu nem lembro, eu não tenho nem ideia do que tal pessoa, do que tal situação aconteceu, viveu, agora é hora de você se levantar em oração e repreender até mesmo aquilo que você não sabe. Porque se existe uma situação que está travando a sua vida, porque às vezes você diz assim: não, olha, ninguém fez macumba, um trabalho contra a minha vida, eu não sei de nada, olha, eu não estou no pecado, eu não estou no erro, eu não estou fazendo errado, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, mas tem algo lá que talvez você não sabe. Você está conseguindo entender? Talvez tenha algo que você não sabe, você está repetindo histórias, está fazendo, então você está programado para ir até um determinado ponto. É como algumas coisas, só comporta X, esse recipiente aqui só comporta 300 ml de água, e talvez seja assim, essa pessoa só pode viver tal coisa, e ela já está assim, a 10% para viver tudo o que ela tem que viver, vivendo dessa maneira, agindo dessa forma, agindo assim, e Deus não limita você. Deus quer te dar uma vida incrível, uma vida extraordinária, uma vida próspera. Você foi criado para engrandecer o nome do Senhor por intermédio dos resultados na sua vida. Uma vida incrível, uma vida extraordinária, não uma vida limitada, uma vida amarrada, uma vida travada, uma vida infeliz. Uma vida próspera, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, e eu quero que você coloque as mãos no seu coração, e com os seus olhos fechados, eu quero que você analise e reflita sobre quais são essas crenças, quais são essas travas, esses bloqueios, essas blindagens, que têm impedido você de ir além, que tem impedido você de avançar, de evoluir, de progredir, de viver um novo do Senhor. O que tem impedido você? O que tem amarrado? Às vezes ele diz assim: poxa, pastor, é o mal. Sim, é o mal. Mas você já quebrou? Você fez uma risca no chão? Eu por muito tempo, por Deus do céu, e aquele dia como se eu tivesse visto pela primeira vez,
Quando eu conversei com a minha mãe, tinha algumas coisas que eu falava igual ela, eu agia igual ela. Eu falava, meu Deus, isso aqui não é meu. Isso aqui é nocivo, isso aqui é ruim. E eu comecei a me policiar. E eu comecei a eliminar aquilo. E é tão interessante que quando você começa a consertar algo na sua vida, Deus consegue encontrar em você uma abertura, e Deus começa a te mostrar mais coisas. E aí é a hora do continuismo que eu disse a você no início. É o continuismo. É a área desconfortável que você entra, mas uma pessoa disposta a viver coisas novas, ela se abre. Ela se abre e ela quebra aqueles padrões. E ela respeita aquele processo para se tornar uma pessoa incrível. E eu quero que você fale com Deus agora e peça para o Espírito Santo mostrar a você talvez coisas que você não está vendo. Talvez você não está sendo você, você está sendo alguém. Eu disse ainda para Deus, em oração naquele dia, para o Senhor, e eu disse assim, Senhor, eu não quero ser ninguém, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu não quero ter essa imagem negativa, com esse trejeitos, com essas expressões, essa maneira de tratar as pessoas, essa maneira de agir. Não, Senhor, eu não quero. Isso não é bom para mim. E era uma coisa que eu não via. Era uma coisa assim, eu digo para você, e eu falo para você com muita autoridade aqui agora, porque era uma coisa que eu vivi, e eu não sabia. E quando ainda, uma conversa que eu tive com o Bispo Pedroso, acho que uns 4, 5 anos atrás, ele ainda disse assim para mim, e eu ainda procurei ele, disse assim, olha, eu quero pedir perdão por isso, por aquilo outro. E ele disse assim, eu nunca imaginei que você iria reconhecer. E eu disse a ele, nem eu. E ele me falou outras coisas, e naquele dia ele me mostrou outras coisas, e me trouxe à luz ainda mais coisas que eu não estava vendo. Mas naquele momento eu estava numa área desconfortável, mais aberto para aquilo. E fui muito grato a Ele, sou muito grato a Ele por aquele tempo que Ele tirou para me mostrar coisas que, mas também se eu não estivesse aberto, por mais que Ele quisesse me ajudar, Ele não conseguiria, porque dependeria da minha abertura, para romper, para sair daquele padrão. E eu comecei a trabalhar coisas, e muitas pessoas que estavam à minha volta, disseram a mim, poxa, muito bacana, viu, porque eu tenho visto que você tem se esforçado nisso, naquilo, você mudou nisso, você mudou naquilo, e aquilo de uma certa forma validou, e aquilo veio fortalecendo, e eu vim estabelecendo novos padrões. Eu não estava mais em Harã, eu já estava em outro lugar, e eu já estava evoluindo para outro lugar, e eu já estava evoluindo, crescendo, e tenho passado por esse processo o tempo todo, porque não para, ele é necessário o tempo todo, Deus espera isso de nós. Deus espera isso de nós. E talvez você se encontre numa situação assim,
eu não sei como, por onde e o que fazer. Eu quero que você fale com o Espírito Santo e diga: me ajuda a ver o que eu não estou vendo, me ajuda a entender o que eu não estou entendendo. Senhor, eu não aceito mais viver limitado por conta de crenças. Talvez você é aquela pessoa que tem potencial, tem talento. Você é uma pessoa, como ainda o bispo Pedroso disse assim para mim, há muitos anos atrás, rapaz, ele disse assim para mim: rapaz, você tem talento. Rapaz, ele usou dessa expressão, ele falou desse jeito. Eu não conseguia ver. Eu estava amarrado, preso, aquelas crenças, aquelas travas. E se você não estiver aberto, você não vai conseguir ver. E talvez, se você precisa de alguém, de ajuda para isso, procure alguém de sua confiança, alguém próximo a você. E que você esteja aberto para ouvir, porque talvez você vai ouvir coisas que você não goste. Mas vai te ajudar a se tornar uma nova pessoa, a sair do resultado que você está, financeiramente, profissional, na saúde, os sonhos, projetos. Você precisa sair desse lugar. Existe um mover no mundo espiritual, e coisas novas estão acontecendo, e grandiosas. Você não pode aceitar ficar parado. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu oro e peço, ajuda a cada uma dessas pessoas, ajuda a cada uma delas, meu Deus, a entenderem, a se posicionarem, e a tomarem atitudes e decisões, meu Deus, que literalmente vai mudar o curso da vida delas, que vai levá-las, meu Deus, para essa vida abundante, que vai levá-las, meu Deus, para essa prosperidade, para esse avanço, para esse progresso, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, que vai levá-los, meu Deus, para um alto nível, um alto padrão, Senhor. É o que o Senhor tem, uma vida grande, próspera, abençoada, honrada, em tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino, Senhor, esse poder, essa autoridade sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você coloque as mãos no alto da sua cabeça, e com as mãos no alto da sua cabeça, com essa autoridade que está sobre a sua vida, eu quero que você quebre agora todas as crenças, todas as barreiras, todas as travas, tudo aquilo que tem impedido o seu crescimento, tudo aquilo que tem impedido o seu progresso, tudo aquilo que tem impedido a sua evolução em Deus, a sua evolução, você ser uma pessoa produtiva, de resultados, uma pessoa que prospera naquilo que faz, em o nome do Senhor Jesus. Repreenda agora e ordene agora que todo esse mal, que toda essa carga, que toda essa influência negativa que ainda age na sua vida, ordena agora que esse mal saia, que essa força negativa saia, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que todo mal, que toda carga negativa, que todo mal que vem para roubar, que vem para travar, que vem para amarrar a vida dessa pessoa, eu ordeno agora, eu exijo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, todo mal, todas essas crenças que tem bloqueado, que tem travado a família, o casamento, as finanças, a vida profissional, a vida financeira, eu ordeno agora, eu exijo agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e saia, em nome do Senhor Jesus.
Em nome de Jesus, com as mãos no alto da sua cabeça, repete assim comigo: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus é poder na minha vida. Diga: eu creio, eu vivo um novo tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.